Olha aí, meu amigo, a grande mídia está muito preocupada com o PIB brasileiro em 2025, na verdade, com um crescimento que não vai acontecer. Ao que tudo indica, os números supostamente bons de 2023 e 2024, que não são bons, eu fiz um vídeo recente aqui no canal explicando esse ponto, parece que esses números não vão se repetir no presente ano, e aí a mídia já está expondo os principais riscos para o crescimento do Brasil, economicamente falando, no ano de 2025. Reportagem aqui do G1, listando os 3 principais riscos para o crescimento do PIB do Brasil em 2025. E adivinha só, é algo que a gente já está careca de saber e que eu falo bastante aqui no canal. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, então temos aqui os especialistas, sempre tem especialista na história nessa jogada, né? Ouvidos pelo G1, para explicar os fatores internos e externos que vão levar a um menor crescimento da economia brasileira em 2025, uma desaceleração. Ninguém está prevendo recessão no ano todo, tem gente prevendo recessão técnica, talvez 2 trimestres seguidos com essas condições, mas ainda assim crescimento do PIB brasileiro, só que na faixa de 2%. E é aquele ponto, aquela história. Eu falei aqui no canal, mostrei, provei categoricamente, pelo menos no meu entender, que na verdade o PIB brasileiro caiu no ano passado. Mas você procura o vídeo, assiste com calma depois para ver o meu argumento sobre esse ponto. O tópico aqui é justamente o que o G1 ouviu dos especialistas. E são 3 pontos basicamente que eles colocam. Os gastos do governo Lula, obviamente. As taxas de juros elevadas e em tendência de alta, pelo menos até meados deste ano, vão continuar subindo, vão chegar aos 15%, a taxa Selic provavelmente, e as novas tarifas apontadas pelo Donald Trump, aquele vai, não vai, vai ter tarifa, não vai, como é que vai ser a situação, né? Obviamente o primeiro ponto aqui, gastos do governo, vem em primeiro lugar porque é o mais importante. Não sei se eles dão a importância devida a isso aqui nessa reportagem, se era a intenção deles, mas é muito apropriado que apareça assim em primeiro lugar. O grande problema da economia brasileira de forma geral é a gastança do governo Lula. O fim do teto de gastos lá atrás, que havia estabelecido anteriormente um bom patamar de controle da evolução da dívida brasileira. Não era corte de gastos, o teto de gastos não serviu para cortar nada, mas impedia a escalada brutal da dívida brasileira, que é algo que nós estamos vendo hoje, por causa do salário mínimo mais elevado, o tal do ganho real do salário mínimo tão alardeado e festejado pelo Lula, também o crescimento real dos gastos com saúde, dos gastos com educação, de acordo com o crescimento real da arrecadação. Meu amigo, é um negócio bastante complexo, né? Uma soma de fatores que vão acabar se tornando uma verdadeira bola de neve. Aliás, já estão se tornando uma verdadeira bola de neve. Então, os pontos aqui, né, que são citados pelos especialistas, são o seguinte. Primeiro, reformas econômicas dos últimos anos ajudaram a impulsionar a economia. Verdade, dos últimos anos, Temer e Bolsonaro. Não 2023, impulsionando 2024. Isso definitivamente não aconteceu. O importante mesmo foram as reformas. Primeiro o teto de gastos, depois a reforma trabalhista, depois a reforma previdenciária e também a desburocratização promovidos no governo Bolsonaro. Isso ajudou bastante a elevar a economia brasileira, inclusive deu de presente para o Lula o tal do carrego estatístico em 2023, coisa do qual ele já não dispõe agora. Em 2024 ele também já não tinha esse carrego estatístico todo, mas apostou todas as fichas na gastança. Gastou pra caramba, entregou dinheiro para todo mundo no Brasil para fazer o voo da galinha, e agora isso vai acabar, não tem o que fazer nesse sentido, né? Então, o próprio IBGE fala do papel dos estímulos fiscais no crescimento do PIB, porque tem aqui o consumo das famílias muito forte, porque as famílias estão recebendo benefícios
tipo Bolsa Família, assistencialismo de forma geral, aí também o programa Pé de Meia, que é mais um trocado nas mãos dos estudantes brasileiros para eles gastarem com entorpecentes e com o jogo do tigrinho, e circula mais dinheiro na economia de forma geral, e é uma grana que foi inclusive pedalada, né? É aquela história bastante complexa. Mas então o ponto é o seguinte: não tem espaço hoje nas contas públicas para gastar dinheiro para além do que já está sendo gasto e causar algum tipo de aquecimento na economia. Então, nós vamos ter o cenário oposto, né? Exatamente oposto, um aumento da dívida brasileira, um aumento substancial, que vai representar, obviamente, um peso inflacionário maior. Aí você começa a girar toda a cadeia dos problemas e isso vai inexoravelmente chegar no ponto das taxas de juros. Porque o que acontece? Mais dinheiro em circulação na economia, o pessoal gastando dinheiro, a demanda pelos itens disponíveis no mercado sobe, não tem aumento de produtividade no Brasil para fazer uma oferta crescente com o mesmo custo. Então, na prática, o que acontece é que as empresas acabam elevando o preço dos produtos em resposta à alta demanda, tudo sobe de preço no Brasil de forma generalizada, e aí o Banco Central tem que intervir nessa história, elevando as taxas de juros. Taxas de juros elevadas fazem com que a economia cresça menos, inclusive é algo que é desejado hoje pelo pessoal do próprio Banco Central, um crescimento menor da economia e um aumento da taxa de desemprego também. Exatamente, porque tudo que está envolvido nessa história, o crescimento lá de 2023 e 2024, o desemprego recorde, tudo isso é fajuto, porque é dinheiro estatal sendo despejado na economia, distorcendo o mercado e prejudicando a economia ainda mais no longo prazo. Então, toda a gastança, que é o maior problema do crescimento da economia brasileira, vai redundar em taxas de juros mais elevadas e com tendência de alta, algo que vai sufocar a economia brasileira. Não tem para onde correr. As empresas já estão sufocadas hoje com a taxa Selic no patamar atual. Imagina quando chegar a 15%. Fora o pessoal que tem dívida atrelada a isso e vai ver a sua dívida crescendo ainda mais. É um problema sério e que vai levar, sim, a um crescimento menor da economia, se não há uma recessão em algum momento. E eles citam também aqui as tarifas do Donald Trump. É uma grande incógnita isso aqui, porque ele já prometeu um monte de coisa, já falou que vai fazer, taxar o Brasil e essa história toda aí, essa situação, a gente não sabe exatamente para onde que vai. Mas o meu ponto principal quanto a esse terceiro tópico é: se você tem um país cujo governo faz o trabalho de casa direitinho, não intervém na economia, deixa o mercado se arranjar e tem uma moeda forte porque ela não é constantemente depreciada por impressão desenfreada, é um governo que não vicia as pessoas no assistencialismo, mas abre o mercado para livre iniciativa, enfim, um governo que faz tudo certinho, tem equilíbrio de contas e tudo mais, esse governo consegue lidar com um choque externo que foge ao controle dele. Essas tarifas que o Trump eventualmente coloque contra o Brasil fogem ao controle do governo brasileiro, é uma decisão dele. Agora, o Brasil hoje não dispõe de estrutura econômica, estrutura fiscal suficiente para lidar com esse tipo de problema, esse tipo de choque externo que foge ao controle do Brasil. Então não fizemos o dever de casa direitinho e, eventualmente, o Trump vai subir uma taxa, sim, vai fazer alguma coisa nesse sentido, o Brasil vai se ferrar, vai levar a ferro, e isso vai se juntar aos problemas que já são observados na atualidade. Indubitavelmente, o PIB brasileiro sim vai desacelerar, mesmo com os números maceteados do governo lá do IBGE, e a tendência é que a coisa continue se agravando. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. E aí, meu amigo, o governo Lula já recuou de suas decisões no ano de 2025, meu amigo, apenas nesse ano. 9 vezes, pelo menos. Isso é o que a galera do Poder 360 conseguiu conferir. Meu amigo, é um governo realmente que não sabe aonde vai. Totalmente sem rumo, batendo cabeça o tempo inteiro. É impressionante o nível de desgoverno que o Lula e sua turma apresentam para o Brasil. Uma coisa impressionante, um governo que desdiz,
a si próprio o tempo todo e que, obviamente, não tem a menor capacidade, a menor competência de estar à frente de um país como o Brasil. E é por isso que nós estamos indo totalmente para o buraco. Não é a questão de comunicação, Sidônio Palmeira não vai resolver isso, o problema é estrutural. A chefia, a cabeça desse governo, que é o próprio Lula, é um terror completo. Então, vamos conversar sobre esse tema, analisar esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, apenas aqui em 2025, de acordo com Poder 360, na verdade a partir do dia 15 de janeiro, em menos de 2 meses, portanto, posto que eu estou gravando este vídeo no dia 9 de março, perdão, o Lula já se contradisse, ou então o governo de forma geral, 9 vezes. É uma coisa impressionante, de fato. E isso aqui considera o período Sidônio Palmeira, porque ele entrou no dia 14 de janeiro no comando da SECOM do Lula, e enfim, né? Então já repercute o grande gênio do marketing que elegeu o Lula, que está aí na SECOM, para melhorar a comunicação do governo e etc. Vai vendo, né? Mas enfim, são esses pontos aqui que estão sendo colocados, e é bastante coisa, tá, meu amigo? É impressionante isso. Então, logo no começo de janeiro, foi afirmado, né, a questão do Pix, que é o grande erro estratégico do governo Lula até esse momento, o maior dos erros. Já errou pra caramba, essa é a verdade, mas esse erro foi considerável, porque é algo que pegou muita gente, colocou todo mundo contra o governo e depois o governo teve o quê? Que recuar na mandioca. Simples assim, o recuo estratégico na mandioca, como o pessoal gosta de dizer. Porque o Haddad fez um vídeo, olha, ele se deu ao trabalho de fazer um vídeo dizendo que era mentira da direita, fake news, desinformação, e é um ataque engendrado pela esquerda, combinado, pela direita, perdão, combinado, para enfraquecer o governo, que o Pix não tinha nada a ver com taxação, aquela coisa da portaria lá, para depois, 6 dias depois, o cara, dia 15 de janeiro, portanto, inaugurando essa lista aqui, o cara ter que vir a público, se prestar ao papelão de anunciar a revogação dessa medida. Se não tinha problema nenhum, por que revogou? Pois é, porque é um governo que bate cabeça o tempo todo. Aí, no dia 22 de janeiro, o Rui Costa falou que o governo estava preparando um pacote de intervenção no preço dos alimentos. Pois é, já estava alto lá naquela época. Tem aí mais de um mês desde que isso aconteceu. E aí, obviamente, né, tem uns 45 dias que aconteceu, obviamente o mercado entendeu isso como sendo a volta dos fiscais do Sarney. Aí o próprio Lula teve que falar depois, no dia seguinte, que não ia ter nada de intervenção nos preços, né? Falou que não era uma possibilidade, nem nada do tipo, não ia acontecer nada semelhante a isso. Então o próprio Lula teve que desmentir um ministro seu. Aí na sequência, né, teve o desmentido do Márcio Postman, que era a questão lá do IBGE+, IBGE Plus, sei lá o que é isso, que deu um capeteiro danado com o pessoal do próprio IBGE, repercutiu muito mal. E isso aconteceu em meados do ano passado, lá em julho do ano passado. Em 29 de janeiro, o governo Lula suspendeu o IBGE+, ou IBGE Plus do Márcio Postman, desautorizando mais o indivíduo que tem ali as graças do Lula, né? Chegou ali nesse cargo, obviamente com as bênçãos do Molusco. E aí, então, veio no dia 8 de outubro, também no ano passado, né, o governo sancionou a previsão ali da questão do aumento da proporção do biodiesel para 2025 na composição do diesel. E aí, no dia 18 de fevereiro, o governo cancelou essa previsão que havia sido feita, então não mexeu no teor do biodiesel na composição final do diesel vendido aqui no Brasil, para conter também a alta de alimentos, né? O desespero do Lula, sobre o qual eu sempre falo. Setembro do ano passado, o Luiz Marinho tinha falado que o governo Lula decidiu acabar com o saque aniversário do FGTS, não vai ter mais saque aniversário, aquela coisa toda, só para depois, né, no dia 26 de fevereiro, o Marinho anunciar a desistência dessa ideia porque falta apoio no Congresso. Isso é evidente. Se depender do Congresso Nacional para isso acabar, não vai acabar.
O FGTS, né, o saque aniversário do FGTS é uma alternativa para o trabalhador dispor dos valores que pertencem a ele. O FGTS não é do trabalhador? Deixa o trabalhador fazer o que quiser com essa grana. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o INSS, divulgou o calendário de pagamentos de aposentadorias e benefícios, né? E aí, incluindo nesse calendário um atraso por causa do carnaval. Então estava incluído lá nesse calendário do INSS esse atraso que foi suspenso pelo Lula no dia 27 de fevereiro. Ele mandou adiantar os pagamentos para que não houvesse atraso no carnaval e mais algo para ele ser xingado na internet pelo povo de forma assim, algo que acontece de forma constante, né? No dia 16 de fevereiro, isso foi muito engraçado, né? O Ministério da Agricultura publicou uma medida para carimbar ovos com data de validade. Na verdade, a medida foi publicada antes, né? Parece que foi lá no ano passado, mas tinha um prazo de 6 meses para começar a vigorar. E aí, no dia 28 de fevereiro, com o preço dos ovos disparando de forma considerável, o governo Lula revogou a obrigatoriedade de carimbar os ovos. Pois é, o governo que não sabe para onde vai, realmente é uma coisa absurda. E aí, dia 23 de janeiro, falando sobre a questão do preço dos alimentos, o Haddad afirmou que ninguém está pensando em utilizar espaço fiscal para controlar isso aí. Apenas no dia 6 de março, o Alckmin apresentar as propostas do governo para redução do preço dos alimentos, dentre elas o quê? Redução de impostos, renúncia fiscal, que obviamente vai impactar no espaço fiscal. E aí alguém responde essa pergunta: como que um governo com esse tipo de bateção de cabeça interna, uma coisa deplorável, uma coisa assustadora, como um governo desse afirma ser capaz de governar um país como o Brasil? Não há nenhum tipo de coordenação interna. Veja, são ministros sendo desmentidos pelo próprio Lula. O ministro fala alguma coisa da cabeça dele sem combinar, sem nada, ou às vezes até combinado, mas que repercute mal no mercado. O Lula vem a público falar que não foi nada disso que aconteceu, vai ser diferente. Ninguém tem certeza do que o governo faz, se ele está tomando medidas que vão ser levadas adiante, se aquilo é puro populismo, se isso vai ser desmentido em breve. Enfim, um governo completamente cego, completamente descontrolado, não sabe aonde vai e, obviamente, ninguém sabe para onde vai junto com esse governo, aonde que vai dar essa história, o quanto que a economia brasileira vai ser prejudicada. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. Olha aí, meu amigo, a China segue enfrentando um grave problema com a deflação, pois é, a queda nos preços de forma geral na economia do país, tanto do ponto de vista interno quanto externamente. Sim, tarifas, possibilidades de tarifas, choques comerciais com outros países, tudo isso tem impactado bastante a China. Mas o grande problema realmente está dentro do país. A população chinesa que não quer comprar, que está com medo do futuro da economia, não quer gastar dinheiro, quer poupar por não saber o dia de amanhã. E o que acontece? Você tem uma demanda extremamente fraca num país extremamente populoso, que era para estar bombando. Mas não está, meu amigo. O pessoal está com medo, não vai às compras e o índice de preços tem caído de maneira consistente. Pois é. Imagina a situação, ter preços caindo, hoje para a China é um problema sério, porque é um sintoma de algo que está acontecendo que é muito mais fundamental, muito mais estrutural. Vamos falar desse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, do que se trata esse problema chinês? Trata-se de uma queda de 0,7% na questão dos preços. O índice deles lá, o IPCA da China, no mês de fevereiro em relação a fevereiro do ano anterior. Então é como se fosse uma queda de 0,7% nos preços no decorrer de um ano. Para pensar, aqui no Brasil índices oficiais, o preço subiu 5% na média de tudo. Tivemos inflação alta de preços, lembrando que a gente está usando aqui a definição estatal, economia mainstream, inflação, aumento de preços, deflação, queda de preços. Isso não é verdade, não é assim que a coisa funciona, mas como é o termo que usaram aqui, para o bem do argumento, vamos seguir usando
essa terminologia, mas é errada, é equivocada. Inflação é o aumento da base monetária, deflação é a redução na base monetária. Mas enfim, na comparação com janeiro, os preços caíram 0,5%. Extrapole isso para o ano todo e você vai ter 6% de queda de preços de forma generalizada na média da economia chinesa, né? Então, o pessoal tinha expectativa sim de que caísse, houvesse uma queda de preços, uma deflação no mês de fevereiro, já era esperado, só que foi muito pior do que as expectativas. Esse é o grande ponto. Na verdade, a queda foi a mais acentuada em 13 meses. Pois é, meu amigo, né? O índice de preços ao consumidor. Agora, o índice de preços ao produtor caiu mais ainda. Cara, tá desabando realmente, uma coisa bastante complicada. Aqui já adianto a explicação dizendo que a demanda sazonal diminuiu. Demanda sazonal de janeiro por causa do Ano Novo Lunar. A comemoração lá, muito importante. Na China o pessoal tipicamente gasta muito dinheiro, vai muito às compras. Então, essa demanda foi aquecida no mês de janeiro, fez os preços subirem, oferta e demanda, você sabe como é que funciona. Agora, no mês de fevereiro, isso deixa de existir, esse fator, então os preços acomodam-se novamente num patamar mais baixo. Então, o índice de preços ao consumidor caiu 0,7% na comparação com fevereiro do ano passado, né? Realmente uma situação bastante ruim e uma queda superior ao 0,5% que haviam sido estimados pelo pessoal da Reuters. Então os economistas já estavam vendo a possibilidade, talvez a certeza de que a economia chinesa veria esse problema da queda de preços em fevereiro, só não esperavam que fosse tão ruim assim. 0,7% é algo bastante preocupante, né? E a primeira contração desse índice desde o mês de janeiro do ano passado. Pois é, meu amigo. 13 meses depois, a China apresenta um cenário ainda pior, ainda desafiador, na verdade, muito desafiador. Essa é a questão. E aqui o Jiwei Zhang, que é presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management, falou o seguinte, que a economia da China está passando por uma pressão deflacionária. É engraçado no mundo ocidental pensar em deflação. O Japão chegou a ter isso um tempo, mas Europa, Estados Unidos, Brasil, deflação, meu amigo, a gente nem sabe o que é isso na prática. Tivemos lá na época do Bolsonaro, 2 meses de deflação e nada além disso. O problema é o seguinte, para a China, a demanda interna, a demanda doméstica, continua bastante enfraquecida. E aí você junta isso, né, com o problema externo, o problema exterior. Porque qual que é o cronograma dessa crise que a China está vivendo hoje? Isso vem desde o golpe comunista lá no final dos anos 40, mas o fato é o seguinte, em eventos mais recentes, a economia chinesa se catapultou, aqueles índices de 15% de crescimento do PIB ao ano, 10%, muito à base da indústria de construção civil. As incorporadoras e aquela coisa toda, e todos nós conhecemos as cidades fantasmas chinesas que foram construídas, mas não tem ninguém para morar. Enfim, essa conta chegou. A indústria imobiliária chinesa está desabando, as incorporadoras estão quebrando, não conseguem pagar as suas contas, as suas dívidas, estão extremamente endividadas e não dão conta do recado. E para além disso, você tem um governo que quer, porque quer o tal do crescimento de 5% da economia. Dizem que vai ter isso também neste ano. Fizeram um diabo para conseguir esse número no ano passado. Devem ter contratado o Márcio Postman para entregar esse número para eles lá. Agora a gente tem então um cenário em que a indústria imobiliária está caindo bastante, levando consigo um monte de entidades de financiamento, bancos, coisas do tipo assim, fundos de investimento, que despejaram dinheiro a mando do governo, claro, diga-se de passagem, lá no setor imobiliário, vão perder essa grana toda. Então o governo da China está apavorado com essa crise e tentando buscar uma solução, uma alternativa para a economia continuar crescendo. A alternativa encontrada foi exportar. Vamos para as exportações, e aí tá, os postos do mundo todo estão lotados de carros, por exemplo, chineses, que ninguém quer comprar. É aquela coisa, tem uma abundância de oferta com um preço extremamente baixo, um preço mais do que competitivo,
e ainda assim não tem demanda pelo produto chinês. Então tá cheio de coisa sendo feito lá para fora e não tá dando resultado, tá piorando ainda mais a situação. O que o governo chinês decide fazer? Vamos aumentar, vamos expandir o consumo, a demanda interna, fazer o chinês gastar mais dinheiro, o nosso cidadão comprar mais produtos. Meu amigo, não está dando certo, não tem solução para a economia chinesa no curto prazo. Essa é a verdade. Então, o pessoal aqui, por exemplo, né, o preço dos alimentos caiu aqui 3,3% em fevereiro, contra um aumento de 0,4% em janeiro, né? Então, teve as celebrações do Ano Novo Lunar, isso esquentou a demanda, mas olha, a queda é muito superior à alta que aconteceu antes. Tem algo muito ruim acontecendo lá na China, sem sombra de dúvidas, né? Então, é uma situação bastante complexa aqui do ponto de vista da sustentabilidade desse regime chinês aí, e a gente não sabe até onde que o país vai conseguir se sustentar dessa forma. A verdade é, com a demanda caindo dentro do país por medo, por pavor de gastar dinheiro, o chinês não quer contar com o futuro porque não sabe para onde que a coisa vai. Aquela que talvez seja a última cartada do Partido Comunista, do senhor Xi Jinping, vai por água abaixo, não vai funcionar e sabe-se lá para onde que a economia do país vai depois disso. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E aí, meu amigo, a nomeação da Gleisi Hoffmann para o cargo de Secretaria das Relações Institucionais do governo Lula, que deve ser instituído hoje, dia 10 de março, provavelmente o dia que você vai assistir este vídeo, ela deve assumir o mandato de fato, aí já está tudo azeitado nesse sentido, cria um grande problema, obviamente, para o Fernando Haddad. Primeiro porque ela é uma grande adversária dele dentro do PT, até do ponto de vista ideológico, não apenas do ponto de vista pessoal, são duas forças antagônicas ali, mas também do ponto de vista ideológico, porque ela prega exatamente o oposto daquilo que o Haddad, de uma forma ou outra, tenta defender, que é algum grau de austeridade, algum grau de controle fiscal. Então tudo isso cai por terra no governo Lula, mas principalmente qualquer tipo de pretensão política eleitoral do Haddad para 2026, eventualmente como sucessor do Lula, também cai por terra, porque a Gleisi Hoffmann, mais do que isso, é uma grande aliada do Rui Costa, um cara que quer, porque quer, se projetar nesse sentido como sucessor viável do Lula. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o Haddad provavelmente aí, né, não está nada satisfeito com a indicação da Gleisi Hoffmann para esse ministério. Já bateram boca publicamente, inclusive em eventos do PT, a respeito de condução de política econômica. Esse sempre foi o grande argumento nesse sentido. Grandes divergências ali e nessa briga, meu amigo, você sabe, o Haddad é o mais fraco. A Gleisi Hoffmann ou era até então, a presidente do PT. Como que isso vai ser tratado daqui para frente, não sei. Mas no momento em que aconteceu a discussão, ela era a presidente do PT. O Haddad, embora tenha um ministério muito forte dentro do governo, ele é posição praticamente isolada dentro do partidão. Tem o Edinho Silva do lado dele ali, etc. Os nomes mais fortes são contrários ao Haddad. E também nomes da base aliada do Lula fora do PT são contrários ao Haddad. Eu trouxe aqui recentemente uma análise a respeito do PSOL, como o partido está rachando internamente, e o grande argumento, o grande ponto é justamente política fiscal. Ou seja, o pessoal não quer que haja cortes, querem que gastem dinheiro pra caramba e essas coisas todas. Exatamente o oposto do que o Haddad defende, né? Então a própria Gleisi Hoffmann falou que o déficit deveria ser de 1 ou 2% do PIB. Já pensou nisso, meu amigo? Já pensou para onde que a coisa caminharia com esse grau de endividamento? Pois é o que a Gleisi Hoffmann defende, né? Pode falar que não defende agora, mas já defendeu no passado de forma muito contumaz. E, enfim, né, o Haddad sofrendo com o fogo amigo, essa coisa toda aí, enfim, né? Aí depois a Gleisi Hoffmann falou que não estava criticando o Haddad, nem nada disso, foi um exagero do pessoal e etc.
A verdade é que o Haddad não tem apoio sequer na base do governo no Congresso Nacional. O que acontece aqui? Por exemplo, uma análise que foi feita pelo pessoal da Veja aqui, 13% dos deputados do PT votaram contra o Haddad, né, em coisas importantes, em coisas cruciais. Ou seja, nem o próprio PT vota com as medidas propostas pelo Haddad como sendo coisas importantes. O cara já está totalmente fritado e isolado no governo. Isso vai piorar agora com a chegada da Gleisi Hoffmann, porque o Rui Costa já é o grande inimigo do Haddad de maneira geral no gabinete ministerial do Lula. E é o chefe da Casa Civil, ou seja, o principal, né, o coração do governo. É o cara que está ali colado com o Lula. E ele tem grandes pretensões eleitorais. Isso é bastante conhecido já, inclusive. O Rui Costa quer porque quer gastar dinheiro, gastança total, e ele quer ser o candidato no lugar do Lula se o Lula não concorrer, obviamente. E aí que está o grande problema. O Haddad também é visto por alguns como sendo o sucessor natural do Lula. Hoje eu diria que é o melhor nome para uma sucessão do Lula na esquerda, justamente porque ele não tem essa cara, a partir desses seus 2 anos de Ministério da Fazenda, ele não tem tanto essa cara de esquerda da foice e do martelo. Essa coisa Gleisi Hoffmann, essa coisa José Guimarães, essa coisa Guilherme Boulos mesmo, e o próprio Rui Costa. Então é um tranquilizador para o mercado. É mais aquele candidato de esquerda que essa turma adora votar e que vai entrar com um compromisso de austeridade, um compromisso de equilíbrio das contas, coisa que não vai cumprir, obviamente, até porque imagina um Haddad no governo, não teria ninguém apoiando esse tipo de política dele. Mas é o tipo de candidato que a esquerda gosta de votar. A esquerda riquinha, a esquerda do Leblon, a esquerda da Faria Lima, esse pessoal gosta de votar num cara que não seja tão radical, que faça parecer que o voto deles é de centro e não de esquerda. Então ele é um bom enganador nesse sentido, coisa que o Rui Costa não é, né? Enfim, tem aqui o Alexandre Silveira que entra nessa história também aí, enfim, uma série de situações envolvendo mudanças em políticas que vão causar mais gastos públicos, e aí aonde que vai? Para onde que vai, né? A questão da austeridade, do equilíbrio fiscal, enfim. Olha só, aqui tem uma listagem de várias vezes que o Haddad foi fritado publicamente, até pelo Lula, que falou que se depender dele não tem outra medida fiscal. A Gleisi, conforme eu falei anteriormente, defende um déficit de 1 ou 2%. É engraçado, né? 1 ou 2%, como se fosse uma margem de erro isso aqui, né? Fosse pouca coisa, não fosse mais de 100 bilhões de reais de diferença. É 1% ou 2%, Gleisi Hoffmann. Se decida aí, porque é uma margem de mais de 100 bilhões. Não dá para deixar 1 ou 2%. Caramba, e se tratando do PIB brasileiro, 11,7 trilhões, isso aqui, 120 bilhões de reais praticamente, né? Enfim, o Kassab, que é do partido de apoio, falou que o ministro da Fazenda é fraco. O Rui Falcão falou que ele não tem relação de vassalagem contra o Lula, contra o Haddad, né? O Alexandre Silveira falou que o Haddad não decide política econômica do país. Enfim, o Diretório Nacional do PT falou que o Brasil está sofrendo um austericídio fiscal e tem que se libertar disso. Enfim, o Haddad realmente está bastante cercado por inimigos, sofrendo fogo amigo o tempo todo. E a chegada da Gleisi Hoffmann ao governo deixa isso tudo mais complicado. O Murilo de Aragão, por exemplo, que é um cientista político, falou que o Haddad enfrenta mais oposição dentro do governo do que fora. O que é verdade. Quem está fora do governo entende hoje que o Haddad está impedindo o Brasil de quebrar completamente. É o cara que conseguiu impor algum grau de restrição, algum grau de controle. Se não fosse o Haddad, fosse qualquer outro ali, imagina só um Guido Mantega, meu amigo, o que aconteceria? O Brasil tinha ido para o saco já há muito tempo. E aí o Murilo de Aragão diz que o Haddad está lutando sozinho, né? Enfim, é uma situação que se torna cada vez mais complicada para o Fernando Haddad. É um momento aqui, né, em que não apenas ele fica mais fragilizado, como a imagem do Lula fica mais comprometida, porque o Lula abraçou completamente o esquerdismo total, especialmente do ponto de vista econômico, vai chutar o pau da barraca. Essa é a mensagem que ele passa para o mercado e provavelmente é isso que ele vai fazer. Pior para o Haddad,
pior para todos nós, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. Meu amigo, vamos seguir falando sobre a inflação. Grande problema hoje econômico, grande problema para a imagem do Lula e para o salário do brasileiro, obviamente. Uma inflação que segue disparando, que assombra o governo Lula, obviamente, mas que quebra a população brasileira, coloca as pessoas cada vez mais na parede, contra a parede, tendo um salário que com um ganho real aí completamente ilusório, porque a inflação que impacta os mais pobres, ou seja, o aumento de preços que impacta os mais pobres, é muito maior do que o que os índices oficiais apontam, mas até mesmo esses índices oficiais estão indo para as cucuias. Veja só, o mercado projeta aqui uma inflação anualizada no mês de fevereiro, ainda não temos isso fechado, vamos ter até a quarta-feira provavelmente, mas a projeção é 5,06% de inflação, uma alta absurda em relação aos 4,5% praticamente do mês de janeiro, e muito acima do teto da meta da inflação. A coisa já saiu do controle por completo e infelizmente tende a se manter assim por algum tempo, posto que o próprio Banco Central afirmou que até meados deste ano a inflação vai ficar acima do teto da meta. Vamos conversar então sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal coloca uma série de pontos aqui no site Economia UOL, e claro, começa com um problema externo. Eu vivo falando aqui, questões externas não são um grande problema do Brasil hoje. Primeiro, você não consegue controlar isso aí. E tudo bem que se for um choque colossal, não há o que fazer, isso vai ter um impacto forte no Brasil, mas vai ter um impacto forte em tudo quanto é lugar. Então, eles colocam aqui uma coisa até interessante, né? Primeiro dizem que há na cena internacional, as tarifas do Donald Trump aqui e tudo mais, só que eles falam também, né, que a inflação é um problema fora do Brasil também, né, que é um fenômeno internacional. Então, calma aí, muita calma nessa hora. Eles falam aqui que a inflação de alimentos, já expliquei milhares de vezes no canal que não existe inflação de um item só. Inflação é aumento da base monetária, que repercute em aumento generalizado de preços. Se tem um item aumentando de preço de forma específica ou um conjunto de itens de um mesmo grupo aumentando de forma específica, isso não é culpa do aumento da base monetária. Tem outros fatores que causam isso. Só que o que a gente vê no Brasil é aumento generalizado, tudo está ficando mais caro, então sim, é a inflação, é culpa do aumento da base monetária. Inflação de alimentos é aumento de preço de alimentos, leia e entenda assim. E eles falam que tem aqui, né, o problema lá da Rússia e da Ucrânia, é que começou esse ano, né, começou fevereiro agora desse ano, não foi em fevereiro lá de 2022 não, né. O pessoal realmente não é fácil, o pessoal não é fácil. De fato, nessa história aqui, o pessoal pega pesado. Essa alta de preço de alimentos aconteceu lá atrás, já foi corrigida pelo mercado. O que nós temos no Brasil hoje não tem absolutamente nada a ver com isso aí, né? Eles falam que as sanções estão desestruturando a cadeia de suprimentos globais, e aí o mundo tem uma pressão inflacionária. Não é isso que está sendo visto na maior parte dos países, não. Uma inflação muito menor do que a do Brasil, e embora sim tenha problemas de longo prazo que não são causados só pela guerra na Ucrânia. Covid também, o pessoal esquece disso, do que aconteceu na pandemia. Economia a gente vê depois, tá aí. A economia a gente está vendo até hoje. Mas não é o grande fator. O grande fator aqui no Brasil é interno, majoritariamente interno, né? E aí eles falam aqui que a China pode procurar produtos brasileiros para substituir os itens norte-americanos, porque eles vão taxar também. Isso aí aumenta a demanda por produtos brasileiros, faz com que o preço suba aqui de maneira geral. O pessoal falou aqui, comentou também, né, a respeito da redução da alíquota de importação. Não vai dar uma grande diferença mesmo, já falei sobre isso aqui no canal. Pode causar um outro problema que realmente não estava previsto antes, que é uma renúncia fiscal levando ao maior endividamento. O pessoal aqui fala que não vai ter resultados significativos no curto prazo, que é uma grande verdade
inclusive, né, porque a inflação vai continuar subindo de forma contínua, né? Então aqui o desafio seria o crescimento econômico se a inflação alta de forma contínua, porque o governo Lula só consegue fazer o PIB crescer despejando dinheiro na economia para fingir um crescimento econômico, e isso faz os preços dispararem, chegarem a esse patamar em que provavelmente vão chegar sim. 1,31% de inflação só no mês de fevereiro, saltando para 5,06% de maneira anualizada, realmente um valor muito expressivo. Não temos os valores ainda definidos pelo IBGE, o índice IPCA não foi divulgado para o mês de fevereiro ainda. Nos próximos dias a gente vai ter essa informação aí de maneira geral, né? O pessoal da mídia aqui já pontua que parte do eleitorado que sempre votou no Lula está muito bravo com o governo agora por causa disso, embora a alta de preço de alimentos não seja o único adversário na popularidade do Lula. Tem mais coisa ainda, de fato, envolvido nessa história, né? Aí sim entram alguns itens estrangeiros, internacionais. A questão do Donald Trump, a incerteza absoluta que está imperando agora, ninguém sabe o quanto que isso vai impactar no Brasil de uma forma ou de outra, né? Pode ser tudo bravata, pode ser realidade, vai saber. A verdade é que o Brasil não está preparado economicamente para lidar com esse tipo de cenário, erro do atual governo, sem sombra de dúvidas, né? Então, o pessoal coloca aqui que vamos ter que entrar num processo lento de equilíbrio, e beleza, a gente entende isso aí, né? A gente sabe que o governo vai ter que fazer, deveria ter que fazer isso, reduzir a injeção de dinheiro, o impulso fiscal que vai fazer a economia desacelerar, vai causar desemprego, vai diminuir o poder aquisitivo imediato, mas isso vai equilibrar a economia num prazo maior, porque vai fazer os preços caírem, a demanda vai esfriar, os preços vão se controlar mais, podem até não cair, mas vão parar de subir, e você vai ter um controle de taxa de juros a partir daí, um arrefecimento do atual rumo de crescimento da taxa Selic. O Banco Central vai poder aliviar um pouco com a taxa de inflação aliviando também, e aí você vai ter uma retomada econômica mais orgânica. O problema é o seguinte, ano que vem é ano eleitoral, o Lula não quer pagar para ver isso aí, ele vai dobrar a aposta para tentar manter aquela questão da politicagem fiscal, aquela demagogia econômica de despejar dinheiro na economia para causar uma impressão de crescimento econômico. Quanto mais se dobra essa aposta, pior, meu amigo, se torna a realidade do Brasil. E a verdade é o seguinte, existe um grande risco de o Lula, assombrado com a inflação, desesperado com os problemas econômicos atuais do Brasil, há uma grande tendência dele enfiar o pé na jaca. O cara botou a Gleisi Hoffmann lá nas relações institucionais para isolar ainda mais o Fernando Haddad. Sem sombra de dúvidas, esse é o objetivo dele. Enfiar o pé na jaca, triplicar a aposta, se for o caso, para tentar maquiar um crescimento econômico que vai vir com mais alta de preços, com mais inflação e com um ciclo de taxa de juros elevada por mais tempo. E o que isso vai fazer? Vai quebrar o país, talvez antes mesmo das eleições do ano que vem. Mas o fato é que o presidente que for eleito, que for empossado em 2027, vai ter um grande abacaxi para descascar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.